Que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Tem início agora a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei número 122/2022. Assunto: institui o programa Vovô e Vovó na escola da Rede Municipal de Ensino de Mairinque. Autor: prefeito. Com a redação final do autógrafo número 4.222/2023, projeto de lei número 122/2022. Em discussão, projeto de lei 122/2022. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria que todos os projetos fossem votados nominal. Todos. Nominal. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria que fosse feita a leitura da íntegra dos projetos, por favor. Do qual? Do 122? Todos os projetos. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto 122. Redação final. Autógrafo número 4.222/2023. Institui o programa Vovô e Vovó na escola da Rede Municipal de Ensino de Mairinque e das outras providências. A Câmara Municipal resolve aprovar com emenda o projeto número 122/2022 do Executivo, a saber, artigo 1. Fica criado o programa Vovô e Vovó na escola, com a finalidade de participação voluntária da pessoa idosa nas atividades culturais, educacionais e sociais das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Parágrafo único. O programa ainda tem como objetivo a aproximação entre as gerações por meio de compartilhamento de experiências de vida das pessoas idosas, visando o desenvolvimento pessoal das crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares. Artigo 2. A participação a que se refere o artigo 1, se dá especialmente por meio de transmissão dos conhecimentos, habilidades, aptidões e experiências obtidas ao longo da vida, por parte da pessoa idosa, realizando palestras ou rodas de conversa, transmitindo seus conhecimentos, relatando vivências. Artigo 3. Caberá à Secretaria Municipal de Educação e Cultura avaliar a solicitação e verificar se a pessoa idosa possui ou não requisitos solicitados. Parágrafo único. Os requisitos que cita este caput ficarão disponíveis a qualquer cidadão na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 4º. Após a devida aprovação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, de Educação e Cultura, será agendada a data e horário, bem como a unidade escolar, para que a pessoa idosa realize sua ação, conforme especificado no artigo 2 da referida lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 6. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas a disposição em contrário. Continua em discussão. Não havendo ninguém... Questão de ordem, presidente. Questão de Gostaria ordem. que fosse feita a leitura da emenda. Por favor. Esclarecendo o vereador, é só o autógrafo, já foi lido na sessão passada, as emendas e o projeto todo, é só o autógrafo, a mudança para o autógrafo... A alteração que foi feita? A alteração foi feita. Tá. Continue em discussão. Não havendo ninguém para discutir,
Peço à senhora secretária que faça chamar os senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado o projeto de lei 122/2022 por 12-0. Projeto de lei número 15/2023. Assunto: dispõe sobre autorização para alterações nos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 512.576. Autor: prefeito. Em discussão, projeto de lei número 15/2023. Questão de ordem, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Questão de ordem, vereador Abner. Eu vou pedir novamente a votação em destaque do terceiro lá, que dá 300 e pouco, só para votar em destaque. Será feito em destaque. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Eu queria pôr em destaque também, nesse projeto, uma emenda da Bruna, desse 512 mil, que está aí, 200 mil é a emenda da deputada Bruna Furlan. Então, eu gostaria também que a emenda para a saúde, tá? E também gostaria de dizer aqui que a deputada mandou mais 500 mil para a infraestrutura e daqui a uns dias tem uma notícia boa de mais 1 milhão da nossa deputada federal Bruna Furlan, totalizando quase 5 milhões de reais. Essa grande deputada parceira que já mandou a pedido desse vereador aqui para o município de Mairim, com o qual quero agradecer muito essa deputada. E tem todo o meu respeito e a minha admiração. Concluo aqui a minha fala, presidente. Deus abençoe a todos. Nesse projeto, o artigo 3º será colocado em votação em destaque. Continua a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para o projeto. Vereador Robertinho Erck. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Esse é o projeto, correto? Ou é o destaque? É o projeto. O Projeto, destaque aprovo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado o projeto de lei número 15. Agora, coloco em votação o artigo 3º de R$ 300 mil. Peço a rejeição para que se tenha o projeto normalizado. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Rejeito. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Vereadora Eliane Leão. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Edi Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito.
Está rejeitado em destaque o artigo 3º da Lei número 15/2023. Projeto de Lei número 3/2023L. Assunto: veda no âmbito da administração direta e indireta do Executivo Municipal e do Poder Legislativo a nomeação de pessoas condenadas por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Autora: vereadora Rose do Cris e outros. Em discussão, o veto número 3/2023. Questão de ordem. Eu gostaria que a primeira secretária fizesse a leitura do projeto de lei e falasse também quem é a outra pessoa que está fazendo esse projeto. Inclusive com a justificativa, por favor. A leitura Desculpe, Emily, você pediu a leitura do projeto de lei e da justificativa também, por favor. Gabinete das Vereadoras Rose do Cris e Emily Hidalgo. Projeto de Lei número 3/2023L. Veda no âmbito da administração direta e indireta do Executivo Municipal e do Poder Legislativo a nomeação de pessoas condenadas por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 1. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública, direta e indireta, dos poderes executivos e legislativos do município de Mairinque, para todos os cargos efetivos e em comissão, de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições da Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo único. A redação de que se trata a presente lei se inicia com a condenação, decisão transitada em julgado. Se extingue com a comprovado cumprimento integral da pena. Artigo 2. A presente condição deverá constar no edital do concurso público e o candidato deverá apresentar as certidões negativas antes da posse. Caso o candidato aprovado não apresente as certidões negativas, ele será automaticamente desclassificado, sendo convocado o próximo da lista. Já em casos onde o comprovado apresentar comprovação de cumprimento da pena, a efetivação pode ocorrer normalmente. Artigo 3. Em casos de cargos de livre provimento e exoneração, deverão ser solicitadas certidões negativas criminais, cujas apresentação deve ocorrer antes da contratação, sendo a nomeação impedida em caso de não apresentação do documento acima citado, ou em caso de não conclusão do cumprimento da pena. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A violência afeta mulheres de todas as classes sociais, etnias e de regiões brasileiras. Atualmente, a violência contra mulheres é entendida não como um problema de ordem privada ou individual, mas como um fenômeno estrutural de responsabilidade da sociedade como um todo. Apesar dos números relacionados à violência contra as mulheres no Brasil serem alarmantes, muitos avanços foram alcançados em termos de legislação, sendo a Lei Maria da Penha, Lei número 11.340/2006, considerando pela ONU uma das 3 leis mais avançadas de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. A Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, mais conhecida como Convenção de Belém, do Pará, define violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto esfera pública como na esfera privada. Capítulo do artigo 1º. A Lei Maria da Penha apresenta mais 2 formas de violência, a moral e a patrimonial, que somada às violências físicas, sexual e psicológica,
totalizam as 5 formas de violência domésticas e familiar, conforme definidas em seu artigo 7º. Em 2015, a Lei de número 13.104, da Lei de número 13.104 de 2015, alterou o Código Penal, prever o feminicídio com circunstância qualificada do crime de homicídios e inclui o feminicídio no rol dos crimes hediondos ou feminicídio. Então, passa a ser entendido como homicídio qualificado contra as mulheres, por razões das condições de sexo feminino. Nesse sentido, faz-se necessário que a discussão e enfrentamento à violência contra a mulher seja encarada com prioridade e urgência, também pelas leis municipais. No que tange à constitucionalidade dessa Casa de Leis, para que o assunto em comento, cabe dizer que o chefe do Poder Executivo tem iniciativa legislativa reservada para a criação e extinção de cargo público, e seu provimento do artigo 61, inciso 2, e a EC da Constituição Federal. Não se situa, entretanto, no domínio dessas reservas, o estabelecimento de condições para provimento de cargo público, a exemplo do deliberando pelo Supremo Tribunal Federal, relativamente às normas impeditivas do nepotismo em âmbito municipal, consoante tema 29 e repercussão geral na Suprema Corte, a saber. Contudo, caso ainda resta alguma dúvida nos nobres parlamentares, a ausência de vício de iniciativa, devo informar que proposição aqui apresenta inspirada na Lei de número 5.849/2019 do município de Valinhos, São Paulo, que foi levada recentemente ao Supremo Tribunal Federal para averiguação da sua constitucionalidade, por suposta alegações de usurpação de competência do Poder Executivo. O STF, no julgamento de recente recurso extraordinário de número 1308.883, propondo pela mesa da Câmara Municipal de Valinhos, reconheceu a constitucionalidade da Lei de número 5.849/2019, de autoria parlamentar, para vedar a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha, pela administração pública. Na ocasião, a conclusão do ministro Edson Fachin foi de que, na verdade, ao vedar a nomeação de agentes públicos no âmbito de administração direta e indireta no município, de condenado nos termos da Lei Federal de número 11.340/2006, a norma impugnada impôs regra geral de morabilidade administrativa, visando com concretude os princípios elencados no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independente de lei em sentido escrito e não submete a uma interpretação restritiva. Noutras palavras, não há qualquer vício de constitucionalidade na presente proposição, pois o próprio Supremo Tribunal Federal, já que reconheceu que o vereador pode legislar para criar a lei que veda a nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha em cargos na administração. Por todo o exposto, aguardo a tramitação regimental e apoio dos nobres colegas na aprovação do projeto de lei que entende os pressupostos de constitucionalidade e proteção aos direitos da mulher. Gabinete da vereadora Rose do Cris e Emily Hidalgo. Discussão, projeto de lei número 3/2023, -L, das vereadoras Rose do Cris e Emily Hidalgo. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Emily Hidalgo. Boa tarde a todos. Este é um projeto de lei muito importante. Ele veda a contratação da administração em pessoas que foram condenadas por crime de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Isso é muito importante porque, infelizmente, nós já estamos atrasados quando se trata da luta contra o feminicídio e contra a violência contra a mulher. Este projeto foi um projeto que eu já apresentei lá em 2021, mas que, infelizmente, foi colocado como um projeto inconstitucional.
e, por conta disso, ele foi vetado pelo prefeito municipal. Mas, depois da decisão, lá em 2021, do STF, voltamos agora, em conjunto com a vereadora Rose, com esse projeto, principalmente nesse mês, que é o mês das mulheres, que é um projeto tão importante, que não é um mês de comemoração, mas sim um mês de luta, um mês de combate a todo tipo de violência, principalmente a violência de gênero dentro da política. Então, é muito importante nós falarmos que isso é uma luta muito atual, principalmente quando nós visamos que no ano passado, nesses últimos anos, na verdade, principalmente durante a pandemia, nós tivemos um crescimento muito grande dos casos de violência dentro de casa, violência doméstica. E nós devemos buscar cada vez mais ações para erradicar qualquer tipo de violência. Quando nós falamos sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei das mais completas do mundo, está aí entre as 3 leis mais completas do mundo, é muito importante refletirmos de por que ela não é tão eficiente se ela é uma lei tão completa como traz estudos do mundo inteiro. Ela não é uma lei eficiente porque ela não é aplicada da maneira devida. Ela deve estar em todos os âmbitos, em todos os ambientes. E hoje nós não temos isso, principalmente em questão municipal. Nós tivemos, sim, um projeto de lei, e eu fui autora deste projeto de lei apresentado do programa Lei Maria da Penha nas escolas, mas ainda assim não foi aplicado nas escolas. E aí nós devemos refletir. Por quê? Por que o prefeito ainda não fez isso? E isso está dentro das ações do combate da violência contra a mulher dentro da Lei Maria da Penha. Este é um projeto muito importante, principalmente quando nós temos a base que, na sessão anterior, foi aprovado a volta dos cargos comissionados do prefeito, então serão mais de 60 cargos que serão contratados de novo. Então, reforçamos, junto com a vereadora Rose, a importância de não contratarmos homens, em sua grande maioria, que são esses que violentam as mulheres. Isso é muito importante, porque nós devemos saber quem faz essa construção da gestão local. E não nos representa alguém que tenha esse histórico de violência contra a mulher, e isso vai representar o nosso município. Então, é um projeto muito importante, é um projeto que deve ser aprovado, por isso eu peço o apoio de todos os vereadores, da nossa vereadora Eliane Leão, que eu tenho certeza que vai estar aí junto com a gente também, como uma mulher que representa muito. Foi discutido na sessão anterior já esses quesitos. Nós vemos que os casos de violência aumentam cada vez mais. Nós já debatemos isso quando nós tivemos o caso da procuradora jurídica que foi violentada dentro da prefeitura no ano passado. Então, nós só vemos aumentando, infelizmente, este tipo de violência. Vale ressaltar também que existem vários tipos de violência contra a mulher. Existe a violência física, a violência sexual, psicológica, a moral e também a patrimonial. Então, todos aqueles condenados por qualquer tipo de violência não cabem ingerir o nosso município. Por conta disso, fizemos em conjunto este projeto de suma importância e que busca o desenvolvimento do nosso município e também a erradicação da violência dentro da construção das políticas públicas do nosso município. Então, queria agradecer e parabenizar a vereadora Rose por fazer este projeto tão importante em conjunto. E eu acredito que nós, como mulheres, devemos, mais do que nunca, ser as criadoras dessas leis tão importantes. Também tendo em vista que a maioria daqueles que criam as leis sobre as mulheres são homens, e que não fazem sentido porque eles não vivem o que nós vivemos. Então, hoje, honrando o que nos foi dado pela população, nós devemos fazer esse trabalho de volta. E um deles é combater a violência doméstica, que tanto é ainda presente na vida das mairinquenses. Muito obrigada, presidente. Peço o apoio, então, de cada vereador para aprovar essa lei tão importante. Muito obrigada pela parceria, como sempre, vereadora Rose. Continua em discussão. Projeto palavra, de lei presidente. número 3/2023-L. A palavra? Com a palavra, vereador Túlio Camargo. Sim. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento toda a plateia presente. Sempre uma honra tê-los aqui. Eu estive vendo recentemente, acho que na Folha de São Paulo, no Estadão, está realmente aumentando, eu estava vendo os gráficos,
a violência contra a mulher em todos os sentidos. É o assédio sexual, é a violência moral, psicológica, é a violência física, é patrimonial, em todos os sentidos. E, realmente, essa lei, Maria da Penha, é uma lei extremamente importante. Ela foi uma luta de uma senhora, né, chamada Maria da Penha, uma cearense, que, de tanto ser espancada pelo marido, ela acabou, me parece que quebrando a coluna, até hoje ela anda numa cadeira de roda. Eu até sei um pouco, porque quando eu fiz pós-graduação em penal e processo penal, minha monografia foi a Maria da Penha. É uma lei que realmente veio para ficar, mas ela tem que ser aprimorada cada vez mais e tem que ser cumprida. É fundamental que isso aconteça. Nós vemos que as medidas protetivas estão aumentando cada vez mais, e é importante também que, quando se há a medida protetiva, que a segurança procure conversar com essa mulher, saber como está, porque nós sabemos que elas continuam sofrendo ameaças. E o importante da Maria da Penha, vereadora Emily, vereadora Rose, é que ela agora passou a ser realmente uma lei de cunho público. É uma lei que antes a mulher era obrigada, era ameaçada, ou era convencida a ir retirar o inquérito na delegacia. E hoje não. Hoje ela é uma lei que realmente, quando informada pela vítima, essa lei é prosseguida. O Ministério Público não pode arquivar. E, então, eu parabenizo realmente as duas colegas vereadoras por essa lei importantíssima, a vereadora Rose e a vereadora Emily. E eu espero que os homens também se conscientizem, né? Realmente as punições são fortes contra o feminicídio, é um crime hediondo, mas os homens se conscientizem que a mulher é sempre uma companheira, tem que ser respeitada, tem que ser tratada com respeito, com carinho, com atenção, sem violência, sem agressão, que é o que nós temos muitas vezes visto por aí. Então, eu parabenizo e eu estava vendo aqui, realmente, quanto ao vício de iniciativa, me parece que em Valinhos, então, há um julgado, né, que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, que tira o vício de iniciativa, não é mais só uma prerrogativa do Executivo, então, eu espero que realmente não seja vetada e que nós aprovemos e continuemos a cobrar, fiscalizar cada vez mais a segurança que a mulher precisa, em virtude de ainda existirem tantos homens agressivos contra elas. Parabéns e pode ter certeza que eu aprovo também esta lei. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde à plateia aqui presente, aos colegas, à nossa Guarda Municipal. Parabéns, vereadora Emily, parabéns, vereadora Rose. Eu acho que a nossa luta é uma luta diária, né? Como se diz aí, o vereador Túlio até colocou aqui em questão, os homens também têm que se conscientizar disso, né? Porque só nós mulheres sabemos o quanto sofremos todos os dias. Não é só na agressão de sexo, né? Com palavras também, nós somos agredidas todos os dias. E a gente sabe que lei tem um monte, mas a gente tem que fazer com que elas funcionem. Acho que a gente tem que, cada dia, estar cobrando mais o poder executivo, o poder judiciário, a quem tiver que cobrar, para essas leis começarem a funcionar. Né? Então, a gente sabe que aqui nós temos 3 mulheres aqui dentro, fora as outras funcionárias aqui da casa. Cada dia a gente vem lutando e pedindo mais pelo respeito dos colegas, né? Uma brincadeirinha, às vezes, não é uma brincadeirinha. Às vezes, para a mulher, é uma agressão muito complicada. Né? Então, parabéns, Emily, parabéns, Rose, pode contar sempre comigo, que eu acredito que daqui para frente a gente vai brilhar cada dia mais em busca dos nossos objetivos, da nossa posição, da nossa colocação, e que todas as mulheres se dêem as mãos e não fiquem com medo, porque, às vezes, tem muitas mulheres aí que a gente vê que ela denuncia, mas daqui a pouco ela já se arrepende para tirar, né, o nome do marido da delegacia. Tanto até em questão de estupro, que eu já acompanhei muitos, né, ainda mais aqui para essa zona rural nossa, que acontece diariamente, que é padrasto estrupando, né, as crianças, tal, esses tipos de situações. Então, acho que a gente tem que se unir, prevalecer, fazer com que essa lei funcione, que cada dia mais assim a gente possa ter a força e o respeito, em geral, de toda a população. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Com a palavra. Projeto de lei número 3/2023-L. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Rose do Cris. É uma alegria apresentar esse projeto nesse mês especial, que a gente homenageia tantas mulheres e que a gente vê também tanta campanha
né, em prol ao combate da violência contra a mulher. Nós não queremos apenas campanhas, de fato, né? A conscientização é muito importante, mas nós queremos atitudes, né? Atos concretos. E sabemos que é uma pequena contribuição, é um pequeno sufrágio à dor daquelas que sofrem tamanha violência dentro de casa. Nós sabemos que tem campanhas aí do Quebrando o Silêncio há mais de 20 anos, e como é difícil para a mulher quebrar o silêncio sem ter o império da lei ao lado dela, né? O medo que ela sente por não ter o amparo, né? Não ter... Leis existem, nós sabemos que existem muitas leis, mas não existe o império da lei. Então, se a lei federal, estadual não está imperando, nós temos que fazer valer no âmbito do nosso município. Começar a imperar as leis no nosso município. Não culpar o Estado ou o governo federal porque as leis não estão sendo aplicadas. Nós temos a oportunidade de fazer isso no âmbito municipal. Então, agradeço imensamente o apoio dos colegas, a vereadora Emily, que se dispôs a estar junto novamente colocando essa lei. Como já foi visto, em abril do ano passado, já foi deliberado pelo Supremo Tribunal Federal e como que eu posso, eximiu, né, exarou esse tema de repercussão, extinguindo todo o vício de constitucionalidade que pudesse ter no âmbito do Poder Legislativo ao criar essa lei. Então, nós agradecemos muito e que seja realmente o império da lei. Nós fizemos uma lei também, ano passado, sobre a importunação, que deveria ter importunação sexual dentro dos ônibus. Ainda não estamos vendo também, vereadora Emily, dentro do ônibus, no caso, que presta serviço para o nosso município, que é a empresa Jundiá, cartazes dizendo sobre o crime de importunação sexual contra a mulher. Então, falta o império da lei. E nós temos que cobrar isso do Executivo, que sancionou essa lei, para que também providencie, né, junto à empresa Jundiá, e isso nós vamos estar fazendo em conjunto também, para que a lei realmente impere, para que no nosso município seja um diferencial no combate à lei, no combate à violência contra a mulher. Então, campanhas são muito boas, mas atitudes concretas no combate à violência é melhor ainda. Então, vamos continuar e vamos juntas nessa parceria para combater todo tipo de violência familiar contra a mulher, contra as crianças dentro de casa. Muito obrigada. Com a parte, vereadora. Pois não. Ela pediu uma parte. Tem a parte, vereadora Emily? É muito importante debatermos sobre tudo isso. Você trouxe a questão da lei da importunação sexual. É uma lei de 2018, ou seja, uma lei muito recente ainda, mas, na verdade, é uma realidade para a maioria das mulheres nesse Brasil inteiro. Então, quando debatemos sobre isso, falamos da importância das ações voltadas às mulheres. E a necessidade traz, principalmente em âmbito municipal, quando vemos exatamente como trouxe a vereadora Eliane Leão sobre a questão rural do nosso município, que é uma população que fica mais afastada do centro e, com isso, fica mais carente, mais vulnerável desse tipo de violência, que, infelizmente, é um tipo de violência cultural, é um tipo de violência que está na estrutura familiar de muitos do Brasil. Então, é muito triste ver esse tipo de atitude, é muito triste a gente ver que nós ainda temos que colocar essas leis que são tão recentes, debatermos sobre essa lei que já deveria existir, mas que realmente demonstra que a nossa luta é mais do que nunca urgente, emergente e muito precisa. Então, eu fico muito contente, gostaria de ressaltar que a nossa realidade hoje é buscar erradicar e construir em conjunto com o Executivo também outros tipos de ações. Um centro... Mais uma parte, vereadora? Pois não. Um centro, se possível, de acolhimento para essa família, para essa mulher que está sofrendo a violência, que muitas vezes é encaminhada até a delegacia, mas por não ter uma independência financeira, onde morar depois de sair da casa, não tem esse apoio, ela infelizmente volta a sofrer esse tipo de violência. Então, nós devemos não ter apenas atenção a essas ações e essas campanhas, mas sim buscar efetivar esse tipo de atitude, em conjunto com o governo federal, em conjunto com o governo estadual. Nós temos agora o Ministério das Mulheres, o Ministério dos Povos Originários,
da luta racial também. Então, são vários temas muito importantes que devemos trazer à tona, construindo em conjunto com o Legislativo e com o Executivo. Muito obrigada, vereadora. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Primeiramente, quero agradecer a Deus, nosso Criador, por mais um dia de vida e de trabalho, pois sem Deus não somos nada e ninguém é nada na vida sem Deus. Vereadora Rose, quero te parabenizar, tá? Parabéns por esse projeto merecido às mulheres. Se não fosse as mulheres, não existia nós, né? Nós homens. Mulher tem que ser respeitada, tá? Fico feliz até de ter 3 parlamentares mulheres aqui nessa Casa de Leis. Tá? Tem meu total apoio nesse projeto, sabe, vereadora? E se a gente pudesse até assinar junto, que eu acho que o projeto não pode, eu até gostaria de assinar junto e dizer que a gente estamos aqui fazendo a nossa parte, tá? E esse projeto maravilhoso, tá? Mulher tem que ser respeitada, o qual quero aqui parabenizar todas as mulheres que aqui estão na plateia, tá? Minha esposa não está aqui hoje, mas parabenizar ela, minha mãe, as 2 mulheres femininas da Guarda Municipal que está aqui se fazendo presente. E uma coisa que a turma sempre fala, a mulher tem que estar onde ela quer, no lugar que ela quer, e eu penso dessa maneira. Então, parabéns, vereadora Rose, tá? Tenho meu total apoio nesse projeto, tá? Que Deus abençoe e ilumine sua vida, abençoe e ilumine a vida de todas as mulheres do mundo todo, do nosso município de Mairinque, tá? E aqui eu não sou um bom orador, mas concluo aqui a minha fala, vereadora Rose, tá? Deus abençoe a todas e a todos. Continua em discussão. Projeto de lei número 3/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. Eu gostaria de dar os parabéns para a vereadora Rose, para a vereadora Emily. Homem que bate mulher deveria estar na cadeia, não trabalhando. Eu acho que deveria ficar muito tempo na cadeia. Só que eu fico meio com uma ressalva de um projeto desse, eu vou aprovar, mas será se a pessoa ficar desempregado, que não vai ter exoneração, será que ele não vai se tornar mais agressivo na sua casa? Pensou a pessoa desempregado, foi exonerado porque tem um processo de condenação de violência à mulher e... Não, ele pode ficar preso, eu estou pensando na mulher, por isso que eu estou falando que eu sou a favor desse projeto, mas será que uma pessoa desempregada não é mais perigoso do que... Você me concede uma parte? Sim, vereadora, gostaria da sua explicação mesmo. No caso, existem medidas socioeducativas, no qual a pessoa que passou por esse, que é agressiva, não é só questão de ser preso, ser condenado, ela passa também por uma medida socioeducativa e ela tem que cumprir. Né? Se você for no CREAS, acompanhar essas situações, principalmente no que diz respeito à violência, existem as medidas socioeducativas, a ressocialização da pessoa. E um crime jamais deve ser pautado, no caso, como o senhor falou assim, colocando uma condição para o agressor. Se ele ficar desempregado, não vai se tornar mais agressivo? Não, ele já é agressivo. Ele não vai se tornar mais, ele já é um agressor. Nesse sentido, ele já é um agressor. Então, ele precisa ser ressocializado, precisa passar, sim, por terapia, fazer as suas medidas socioeducativas e ser reinserido na sociedade e buscar o autocontrole acima de tudo. Porque a violência já está, é caráter. Sim. Perfeito, vereadora. Que com esse afastamento do Covid, que muitos homens ficou na casa, você viu o caso de violência que aumentou muito. Eu sou totalmente contra a violência. Eu acho que deveria ter uma cadeia com mais tempo, mais rígida assim. Mas pode contar com o meu apoio. E mais uma vez, parabéns à vereadora Rose e parabéns à vereadora Emily pelo projeto. É só uma parte, vereador, Sim, perdão. Esse projeto é apenas no âmbito municipal, né, da contratação direta e indireta do executivo. Nas empresas privadas, ele está livre para trabalhar como quiser, tá bom? É Perfeito. só no âmbito da moralidade mesmo, para trazer moralidade ao serviço público e coibindo todo tipo de violência contra a mulher e a família. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Encerro aqui minhas palavras. Continua em discussão. Projeto de lei número 3/2023. Não havendo mais ninguém para discutir, coloco
em votação. Peço à senhora secretária que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado o projeto de lei número 3/2023 por 12-0. Projeto de lei número 31/2023. Assunto: insere o evento denominando Maratona SX de Mountain Bike XCM de Mairink no calendário oficial do município. Autor: prefeito. Em discussão, projeto de lei 31/2023. Com a palavra. Com a palavra, vereador Abner Segura. Senhor presidente, senhores vereadores, conto com o apoio de todos nesse projeto. Quero aqui agradecer o Sandro e o Chico e as empresas que apoiaram esse evento neste ano. Foi um evento que trouxe muitos atletas ao nosso município e quero aqui também parabenizar o prefeito por colocar, pelo projeto ser dele, colocar esse projeto e que também no próximo ano ele coloque um valor para despesas da maratona. Então, quero aí contar com a votação de todos os vereadores favorável a esse projeto. Obrigado. Continua em discussão, projeto de lei número 31/2023. Não havendo ninguém para discutir, coloco em votação. Peço à senhora secretária que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado o projeto de lei 31/2022 por 12-0. Projeto de lei número 32/2023. Assunto: institui e regulamenta a concessão de gratificação de condução de ambulância aos servidores ocupantes do emprego de motorista de urgência e emergência, resgate e SAMU, e de outras providências. Autor: prefeito. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora. Presidente, eu gostaria de pedir o adiamento por uma sessão deste projeto. Em conversa com os outros pares também e com o presidente do sindicato, nós vimos que existem algumas erratas dentro desse projeto de lei, e uma delas é sobre a questão do motorista. Tem os bombeiros e diversos outros também que dirigem o SAMU e devem ter essa gratificação. Tem alguns outros detalhes dentro desse projeto que também estão complicados para a gente fazer essa aprovação. Então, para que a gente aprove um projeto de um modo correto, eu gostaria de adiamento por uma sessão para o debate. Coloco em discussão o projeto de lei 32/2023. A pedido da vereadora Emily, por quantas sessões? Eu acredito que uma seja suficiente. Solicitado por uma sessão, a pedido da vereadora Emily. Todos concordam? Concordo. Concorda. Está adiado por uma sessão o presente projeto de lei. Projeto de lei número 33/2023. Assunto: dispõe sobre o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, Acolhe Mairink e de outras providências. Autor: prefeito. Questão de Em ordem. discussão. Questão de ordem? Senhor presidente, eu gostaria de adiar este projeto por uma sessão, se fosse possível. Nós conseguimos perceber que no corpo deste projeto de lei temos o parecer número 4 de Orçamento e Finanças,
de uma reunião que teve entre os membros. Não fui convocada novamente, mas como o senhor constatou na última sessão, quando eu fiz esse questionamento, o senhor disse que tem a possibilidade de eu fazer o parecer à parte, mesmo que não tivesse sido chamada, mesmo se concordasse ou não com esse parecer, não fui chamada para assinar em conjunto. Então, eu gostaria de fazer um parecer à parte, tendo em vista que eu sou membro da Comissão de Orçamento e Finanças e tendo em vista também que ainda estamos no prazo de fazer um parecer quanto a este projeto de lei. Então, se possível, eu queria pedir o adiamento por uma sessão deste projeto de lei para que eu faça, como membro do parecer, membro da comissão, um parecer. Tá. Em discussão, o projeto de lei 33, vou colocar em votação o adiamento da vereadora Emily Dalgo. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Questão de ordem. Eu gostaria que fosse discutido o adiamento. Sim, estou pondo em votação o adiamento. Em discussão, o adiamento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só não foi comunicado o tempo do adiamento. Sim, eu estou pondo em Foi colocado discussão. mais por uma, por duas, por três? Eu estou pondo em discussão o adiamento por isso mesmo, para dizer Tem que ser por em quantos, quem vai votar a favor, contra. Maravilha. Em discussão, o adiamento solicitado pela vereadora Emily. É por uma sessão, vereadora? Isso, por favor. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do adiamento do projeto de lei 33. Vereador Rodrigo Vitória. Rejeito. Vereador Eliane Leão. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. O adiamento foi rejeitado por 7 a 5. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereadora Emily Dalgo. Presidente, eu gostaria de deixar registrado que em todos os pareceres que foram exaurados por esta comissão desde o início do ano, a qual eu sou membro e faço parte, que eu gostaria de participar da construção desses pareceres. Eu não sou convocado e gostaria de deixar claro para toda a população que mesmo que eu faço e mesmo que não esteja dentro do regimento interno a necessidade, eu deixo aqui expressa a minha vontade de participar e construir em conjunto desses pareceres de orçamento e finanças. Nós estamos discutindo um projeto tão importante que é o auxílio-desemprego do Acolhe Mairink, que vai disponibilizar aí mais de 200 bolsas de R$700 para os munícipes, mas temos um orçamento, um parecer de orçamento em que eu nem fiz parte dessa construção. Então, eu não gostaria apenas de ficar fazendo pareceres diferentes, mas sim participar da construção desses pareceres, que eu acredito que seja tão importante. Afinal, foi o senhor presidente que me colocou como membro dessa comissão. Então, eu deixo aqui minha retaliação, minha indignação quanto a isso, e que deixe registrado. Peço que seja registrada as palavras da vereadora Emily Dalgo. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereadora Rose do Cris. Eu fui a favor do adiamento desse projeto para que a vereadora pudesse exarar um parecer à parte, porque acabamos de falar aqui de direito da mulher, de respeito à mulher, e em especial à mulher parlamentar. E nós esse ano já é o segundo parecer que a gente acompanha, que sequer a nobre vereadora tem ciência de que a comissão estava se reunindo para fazer esse parecer. Ressalto, são 2 homens membros e uma mulher membro dessa comissão, e mais uma vez essa mulher excluída de poder participar da exaração desse parecer. Deixo aqui minha manifestação de apoio a você, vereadora Emily, porque, como eu disse, não basta ter campanhas
em favor da mulher no mês de março. Basta ter atitudes, de fato, que concretizem essas campanhas. E aqui nós estamos vendo uma exclusão de uma parlamentar nos seus atos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra... Continua em discussão projeto de lei número 33/2022. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Eber Hidalgo. Quando falamos sobre a contratação novamente dessa bolsa-desemprego, nós estamos falando de uma grande problemática. Quando falamos sobre ações para combater o desemprego, nós falamos em geração de mais empregos na cidade. É a contratação, não de auxílio-desemprego para a bolsa de R$ 700, que com isso, hoje em dia, nós não compramos nada, mas sim o investimento, o tratamento com empresários para trazer mais empresas aqui, para ter uma contratação digna, um salário digno para os munícipes da cidade. Não incentivar cada vez mais um salário de R$ 700. Isso é desumano, isso não se coloca como um direito básico para a população do nosso município. É isso que a gente quer? É isso? Cada vez mais, os munícipes que precisam de cesta básica, para o vereador ir em época de campanha e doar uma cesta básica e conseguir um voto, não é isso. Nós precisamos de ações eficientes para combater o desemprego na nossa cidade. Nós não temos isso, e muito menos um planejamento e sequer projetos de leis completos. Nós não temos impacto financeiro nesse município. Nós não temos discussões dentro dessa Casa de Leis. Como muito bem trouxe a vereadora Rose, dessa construção contra as mulheres aqui nesse plenário, nós falamos exatamente disso. Como a vereadora Rose foi silenciada na última sessão, quando pediu justificativa de voto. E é toda a sessão, temos que falar novamente e pedir a palavra, e pedir para participar daquilo que já é o nosso direito. Isso é um absurdo. E mais absurdo ainda é ver essas construções sendo feitas sem a participação dos parlamentares que foram eleitos com o voto da população de Mairinque. Então, nós temos... Então, nós estamos tendo aqui nossas funções como parlamentares sendo cessadas, sendo silenciadas, e mesmo assim, os projetos de leis que estão errados continuam vindo e sendo aprovados. Mas aí eu tenho pena deste prefeito, eu tenho mesmo, porque ele está continuando fazendo errado, mas, prefeito, uma hora a conta chega. E aqui ninguém vai aprovar a conta errada, de jeito nenhum, não. Aqui ninguém vai votar naquele que serão seus indicados, aqui ninguém vai apoiar a sua reeleição. Então, eu digo para você... Então, eu digo para você, o senhor da experiência, como todos tragam, faça da maneira correta, traga um impacto financeiro, traga ações voltadas a trazer mais empresas, arrume os buracos de Mairinque, isso vai chamar mais empresas, eu tenho certeza. Arrume o básico, dê saúde à população mairinquense, dê educação, dê uma vida de qualidade, não dê migalhas, porque não é isso que nós queremos uma vida digna, uma vida de qualidade e mais respeito, principalmente à mulher mairinquense. Então, eu peço para que seja feito o impacto financeiro. Fiz o pedido de retirada, não foi acolhido por esse plenário, então eu não vejo como aprovar esse tipo de projeto, porque ele tem vários erros. Então, este é meu pedido, é um pedido emergencial. Prefeito, olhe para a população de Mairinque. Muito obrigada. Continua a discussão, projeto de lei número 3... Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora. Bom, fui a favor do adiamento justamente por isso, a fim de que tivéssemos tempo de cobrar da prefeitura que envie para essa Casa de Leis o impacto financeiro que a vereadora tanto citou. Li o parecer da Justiça, da Comissão de Justiça e Redação, li o parecer do Orçamento e Finanças, e ambos destacam que, pelo aspecto financeiro e orçamentário, o projeto de lei está apto para ser discutido, votado. Pois bem, não vi em nenhum momento o apontamento relacionado à lei de responsabilidade fiscal, que todo o projeto orçamentário que envolve as metas fiscais do nosso município tem que constar o impacto financeiro de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, especialmente o que trata o artigo 16 e o artigo 17.
Nós não estamos vislumbrando, mais uma vez, seriedade por parte da administração ao construir um projeto de tamanha relevância para o município. Está aumentando as vagas de 100 para 200 vagas, certo? E nós não temos esse impacto financeiro previsto, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. E outra coisa, as pessoas às vezes reclamam que, por falta de frente de trabalho, de mais de mão de obra, hoje as escolas estão ficando sem limpeza porque encerrou o contrato. Temos um concurso em aberto, pessoas aguardando serem chamadas, pessoas que participaram do processo do concurso para serviços gerais. Então, prefeito, pare de fazer projetos que simplesmente dão auxílio, sem vínculo empregatício, sem garantia, sem seguro-desemprego, que a gente sabe que é um programa, a gente entende que é um programa, mas contrate do concurso que está vigente. O concurso está vigente, as pessoas estão aguardando para ser chamadas. Mas, além disso, não temos o impacto financeiro. No outro projeto já não tinha, a gente apontou isso, quando mudou de 50 para 100 vagas. E agora está mudando de 100 vagas para 200 vagas e continua sem impacto financeiro, de acordo com o que pede a lei de responsabilidade fiscal. Como a vereadora citou, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Prefeito, o senhor está aí para cumprir lei. Está aí para cumprir a lei. E uma das leis mais importantes que regem a parte orçamentária do nosso município, que contribuem para fazer valer todas as metas fiscais do nosso município, é a lei de responsabilidade fiscal. Então, falta demonstrar, como que fala, estimativa do impacto financeiro, a declaração do ordenador de despesa. O senhor não pode se isentar num projeto de tamanha importância de ordenar a despesa, de assinar o ordenamento da despesa. E outra coisa, considera-se obrigatória e de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 anos. Então, nós queremos, sim, prefeito, mais emprego para o nosso município, queremos o auxílio que seja necessário, mas também queremos que se cumpra a lei de responsabilidade fiscal. Obrigado. Continua em discussão, projeto de lei 33/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura. Eu quero deixar aqui falar sobre o impacto financeiro que não tem no projeto, a declaração de ordenação de despesa que não tem no projeto. E gostaria, não sei se a gente pode, de pedir novamente o adiamento por uma sessão. Já foi votado, vereador. Já foi votado. Para que a gente possa pegar esse impacto na prefeitura e já foi votado, rejeitado, 7-5. No projeto. Então, nós temos que, infelizmente, analisar o projeto antes de votar. Da forma que está, não dá para votar favorável. É só, senhor presidente. Continua em discussão, projeto de lei 33/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora em votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. O projeto de lei foi aprovado por 7-5. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Abner Segura. O projeto foi aprovado errado.
Eu espero que, na contratação, seja feita realmente uma triagem conforme está no projeto, não para ser indicação de algumas pessoas. É só, senhor presidente. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereadora. Eu espero que em Mairinque seja construído mais geração de renda aos trabalhadores do nosso município e não esmolas. Mas fica aqui também registrado que isso não sirva como um cabide de emprego para cabos eleitorais, e sim para pessoas que realmente precisam. E essa luta o município está precisando, porque é muito fácil puxar o saco do prefeito e colocar lá uma esmola para essa população que está sem dignidade. Então, venho aqui reforçar que eu rejeitei, não por ser contra esse projeto, mas esse projeto está da maneira correta, e também existem outros tipos de ações que podem ser feitas para evitar que este tipo de projeto seja necessário no nosso município. Muito obrigada, presidente. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereadora. Hoje eu rejeitei esse projeto porque eu acredito que toda a sessão de Câmara nós temos a oportunidade de fazer o que é certo nessa Casa de Leis. E esse projeto, ao não apresentar a lei de responsabilidade fiscal, que contém essa lei, pode ser lesivo, inclusive lesivo ao município, como diz a própria lei. Então, nós não vamos concordar com situações que estão gerando ao município de Mairinque desperdício, porque, como a vereadora citou, a vereadora Emily citou, que esse projeto, que essas 200 vagas que vão ser abertas, não seja cabide de emprego para cabo eleitoral de fato, que seja realmente para a pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade social, não como nós vimos, cargos saindo, cargos em comissão sendo exonerados e dias depois sendo contratados na lei da frente de trabalho. Que isso não aconteça. Vamos acompanhar e continuar fiscalizando. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução. Projeto de resolução número 6/2023, emenda número 13/2023. Assunto: introduz alteração na resolução de número 263/94 do Regimento Interno. Autor: Mesa. Em discussão, projeto de resolução. Na sequência, faremos a discussão da sua emenda. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. A mesa, como autora desse projeto, poderia explicar esse artigo 1º, essas alterações que foram feitas? Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução. Projeto de resolução número 6/2023. Introduz alteração na resolução de número 263/94 do Regimento Interno. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de resolução, de autoria da mesa. A saber, artigo 1. Inciso 1º do artigo 223 da resolução de número 263/94 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Após a feitura do requerimento, será concedida a palavra por 3 minutos, com apartes, para um vereador que queira se manifestar contrariamente, seguido de outro que queira se manifestar favoravelmente, e assim sucessivamente. Artigo 2. Ao inciso 1 do artigo 224 da resolução de número 263/94 do Regimento Interno, fica acrescido o seguinte inciso. Primeiro, na discussão do requerimento, será concedida a palavra por 3 minutos com apartes, para um vereador que queira se manifestar contrariamente, seguido de outro que queira se manifestar favoravelmente, e assim sucessivamente. Artigo 3. Ao artigo 261 da resolução de número 263/94 do Regimento Interno, fica acrescido o inciso de seguinte teor. Artigo 261. Sexto, reproduzir vídeo ou áudio de qualquer espécie, exceto no tema livre e com autorização prévia da presidência. Artigo 4. Requerida com antecedência de 24 horas. Artigo 4. Fica revogada a aliena D do artigo 274. Artigo 5. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Quanto à transmissão de imagem, existe o problema do direito autoral, da exibição de criança. Existem vários fatores que é necessário que sejam analisados antes de serem colocados na rede de computadores. É esse o motivo da proibição de se mostrar um vídeo no meio de uma sessão sem uma prévia autorização, sem ter o conhecimento daquilo que vai ser colocado em imagem para toda a população. Questão de ordem. O senhor presidente está com a palavra? Não sei, ela pediu explicação. Nós começamos a discussão já? Sim, já começamos a discussão. Ah, é porque não foi anunciado, e aí o senhor teria que pedir a palavra. Eu não preciso pedir a palavra. Se você ver o regimento interno, está escrito lá dentro. Continua em discussão, projeto de lei, a resolução número 3. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem? Poderia adiar esse projeto por uma sessão? Eu gostaria que fosse adiado por uma sessão. Uma sessão. Posso colocar em votação. Em discussão, o pedido de adiamento por uma sessão. Votação nominal, por favor. A favor do adiamento. Questão de ordem. Votação nominal, por favor. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Continue em discussão. Alguém quer? A palavra. Com a palavra, vereadora Emily. Eu acho importante falar que nós temos a justificativa, mas nós não temos parecer nenhuma, seja da Comissão de Justiça e Redação. Então, eu acho que é muito válido debatermos na Comissão de Justiça e Redação sobre este projeto. Então, se possível, quem é o presidente? É o vereador Túlio? Então, vereador, eu gostaria de pedir, em nome do presidente, para que seja, então, adiado, para que possamos debater com um parecer da Justiça e Redação, se possível. E eu gostaria da orientação também para os nobres pares. Bom, a gente vai estar em votação, se adia ou não. Justificando, a mudança do regimento é feita pela mesa, ela não é necessário um pedido de parecer. Mas, se for o caso, se todos aceitarem, a gente pode pedir esse parecer. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Por fazer parte da comissão, eu gostaria de pedir para todos os colegas que a gente possa dar por uma sessão de adiamento para a vereadora, para que a gente possa estudar todo mundo junto. Em discussão, continua em discussão, pedido de adiamento por uma sessão. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado o adiamento por uma semana do projeto de resolução número 6/2023. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.